fenômeno mundial vem preocupando os cientistas, apicultores e agricultores em todo o mundo, desde 2006. O desaparecimento das abelhas. Por que isso é tão importante? E principalmente, por que as abelhas estão desaparecendo? É o que veremos a seguir. Diferente do que se pode pensar num primeiro momento, não é apenas a produção de mel que está em risco. Para que a maioria das plantas possa se reproduzir, é necessário que agentes polinizadores, como as abelhas, carreguem o pólen dessa planta para outras da mesma espécie, realizando assim a fecundação. Com suas flores coloridas e seus perfumes, as plantas atraem os insetos, que se alimentam do néctar dessas plantas, e, quando partem, carregam com eles o pólen. As abelhas são responsáveis por, no mínimo, 1/3 de toda a produção mundial de alimentos. Segundo o relatório da ONU, elas são responsáveis pela polinização de 70% das espécies vegetais mais importantes para a humanidade. Os primeiros a notarem o desaparecimento das abelhas foram os apicultores, que sobrevivem graças à venda de mel, própolis e geleia real, produzidos pelas abelhas, além do aluguel de colmeia. Sim, alguns apicultores alugam suas colmeias para as abelhas polinizarem culturas. No Brasil, essa prática é comum na polinização de macieiras no sul do país. Com o sumiço das abelhas, o aluguel das colmeias aumentou de valor. O que antes era alugado por R$ 45 passou a valer R$ 75. E esse valor, no final, é repassado nas vendas do alimento. Como as abelhas são responsáveis pela polinização de tantas espécies vegetais, o seu desaparecimento afeta toda a escala de produção de alimentos, desde a quantidade produzida, a qualidade, até o preço. Devido à polinização restrita, os frutos nascem com formatos e sabores alterados. Diversas colheitas têm sofrido os efeitos do sumiço das abelhas. Entre elas, frutas como maçã, laranja, melão e abacate. Verduras, algodão, café, alfafa e sementes oleaginosas, como girassol, amêndoa e canola. Com a produção comprometida, o preço dos alimentos tende a subir. Não se sabe ainda a causa exata do desaparecimento das abelhas. Elas deixam para trás a colmeia, suas larvas, mel e tudo o que produzem. Em geral, restam apenas a abelha rainha e poucas operárias. Não se vêem abelhas mortas dentro da colmeia ou ao seu redor. É um completo mistério. Uma das teorias mais aceitas pelos pesquisadores é a contaminação por pesticidas. Alguns inseticidas usados para matar os ácaros que parasitam as abelhas podem prejudicar sua função reprodutiva. Outros tipos não causam a morte direta das abelhas, mas prejudicam seu senso de orientação, fazendo que elas não consigam voltar para a colmeia. Outra teoria é a existência de vírus, bactérias ou fungos que causam a morte das abelhas. Já foram encontrados alguns vírus e protozoários em colmeias abandonadas, mas pesquisas mostram que eles também estão presentes em colmeias saudáveis, o que dificulta uma conclusão. Cientistas apontam que a mudança no clima também pode ter um impacto sobre as abelhas e sobre outros polinizadores. Outras teorias possíveis sobre o mistério no desaparecimento das abelhas são: manejo intensivo das colmeias de um lugar para o outro, problema de variedade genética e falta de alimentos adequados. E não é apenas a produção de mel e comida que está ameaçada. Muitas espécies de plantas podem ser prejudicadas com esse sumiço. As abelhas e as florestas têm uma relação intrínseca. Sem abelhas, uma floresta diminui sua capacidade de produção de sementes, afetando todo o ecossistema. O mundo está correndo contra o tempo para revelar o mistério do desaparecimento das abelhas. Mais do que apenas descobrir as causas desse sumiço, a humanidade precisa encontrar uma solução urgente para esse problema. Senão, em poucos anos, poderemos viver num mundo menos perfumado, colorido e saboroso.